Eu não sei vocês, mas eu acho que gosto é diferente de fato. E embora não seja o meu autor favorito, o Guimarães Rosa é sem dúvida o mais genial da literatura brasileira. Olá galera, tudo bem? Então hoje eu vim aqui para falar com vocês sobre Sagarana, que é o livro de estreia do Guimarães Rosa, publicado em 1946, que está novamente na lista da FUVEST esse ano. E eu digo novamente porque esse livro caiu na lista de 2007, que foi quando eu prestei FUVEST e entrei pela primeira vez. Então eu tive meio um trauma na época, mas agora eu até que gosto. Se você tem acompanhado as análises da FUVEST aqui do canal, já deixa o seu curtir agora para não esquecer depois, e assim você me ajuda a divulgar o meu trabalho. Bom, Sagarana então é um livro de contos, e o Guimarães Rosa, ele foi um cara assim, de outro mundo, sabe? Outro nível de pessoa. Para vocês terem uma ideia, ele falava um monte de línguas, estudou um monte de línguas, então algumas ele falava, outras ele conhecia a gramática, outras ele lia, mas não falava, enfim. Mas eu não tô falando só de tipo francês, italiano e alemão, sabe? Eu tô falando de polonês, sueco, húngaro, tupi e coisas assim. Inclusive o Guimarães Rosa muitas vezes auxiliou nas traduções dos livros dele para outras línguas, porque os tradutores ficam meio perdidos ao ler esse livro aqui. Já já vou explicar por quê. Além dessa invenção linguística e desse grande conhecimento linguístico que ele tinha, ele também é um escritor revolucionário em muitos aspectos, dentro da literatura brasileira. Ele cria uma coisa totalmente nova, que eu vou chamar aqui de regionalismo fantástico. Ele tem um trabalho com a linguagem que é muito pessoal e ele gostava ainda de flertar com as artes ocultas. Ele era bastante supersticioso, então aparece bastante aqui também feitiçarias e símbolos e coisas assim. Mas vamos começar do básico, então vamos dizer que Guimarães Rosa dá uma nova dimensão para o nosso regionalismo. Eu já falei aqui de duas obras regionalistas que são Vidas Secas, do Graciliano Ramos, e Capitães da Areia, do Jorge Amado. Porém, esses dois livros da década de 30, eles são livros do regionalismo nordestino, que era um regionalismo bastante crítico, que falava não só da região, mas das estruturas sociais, da desigualdade, então que tinha um tom assim bastante incômodo. O Guimarães Rosa ele já escreve nos anos 40, 50, e para começo de conversa ele é de Minas Gerais, então ele já vai mostrar uma região um pouco diferente, que é o sertão mineiro. E o Guimarães Rosa ele não se preocupa em fazer uma literatura de denúncia, que vai mostrar ali as estruturas sociais e tudo que tem errado. Não. Ele dá uma nova dimensão para esse sertão, que é uma dimensão épica, com heróis, magia, duelos e coisas assim. De uma maneira interessante... Gente, caiu meu brinco. De uma maneira interessante, no entanto, como fazem os bons regionalistas, o Guimarães Rosa vai projetar então também sua obra para o universal. No caso dele, a gente tem uma questão filosófica bastante marcante. Temas como a vida, a morte, o bem e o mal, Deus e o diabo, o amor, a vingança, são temas que vão permear aí todas as histórias dele. O que é super bacana porque a gente vai ver o quê? Indagações assim muito profundas filosóficas na boca dessas pessoas muito simples, do campo. Então vai mostrar que essa preocupação com a existência não escolhe classe social, nem lugar, nem nada disso. Bom, o Sagarana então vai ser formado por 9 contos. Os meus favoritos são O Corpo Fechado, de longe, e Ora e Veja Augusto Matraga, que é o último conto do livro e que é considerado um dos contos mais bem acabados da literatura. Eu não vou falar aqui de enredos dos contos nem nada disso, mas de maneira geral todos eles apontam para algo heróico, épico ou metafísico, mítico. O que já está inclusive no próprio título do livro. Sagarana é uma palavra híbrida, ou seja, ela é formada por radicais de línguas diferentes, sendo que saga significa heróico, canto lendário, lenda, mito. Irana, que é do Tupi-Guarani, significa semelhante a, espécie de, a maneira de, ou seja, a maneira de lendas, semelhante a lendas. Por isso a gente pode dizer que são histórias míticas, lendárias. Claro que cada conto tem uma história diferente, mas existem temas que perpassam aqui não só o Sagarana, mas a obra do Guimarães Rosa de maneira geral. Entre esses temas estão o sertão, antes de mais nada, sendo que a noção de sertão, como eu disse, se abre para o universal, a jagunçagem, da qual eu vou falar melhor daqui a pouquinho, a religiosidade, a vida e a morte, a vingança, a redenção, o amor. É comum nesses contos ter uma força mística também, seja a presença de feitiçaria propriamente dita, magia, seja um elemento sobrenatural, por exemplo, uma previsão ou algo assim, e aqui eu tô falando da produção do Guimarães Rosa, não necessariamente do Sagarana. Enfim, o Guimarães Rosa, ele era uma pessoa interessada em ocultismo,
biblioteca particular dele tinha muitos desses livros, então a gente tem assim muita mensagem subliminar mesmo dentro dos livros dele. Ele era tão supersticioso que, pra vocês terem uma ideia, ele foi nomeado para a Academia Brasileira de Letras e ele adiou a posse por tipo 4 anos, porque ele tinha certeza que quando ele assumisse, alguma coisa ia acontecer com ele. Daí ele assumiu a cadeira em 1967 e morreu 3 dias depois. Pois é. Uma coisa bem legal dos livros do Guimarães Rosa é que eles se inserem dentro da tradição do romance moderno. Então os heróis, por exemplo, os protagonistas, eles já são essas pessoas mais complexas, mais contraditórias. Não existe um maniqueísmo, não existe um heróizinho idealizado, entende? Pensem na trajetória do Augusto Matraga, por exemplo. Ele vai de opressor para defensor do oprimido. Ele vai de vilão para mocinho. Então, assim, nada é muito definido, muito óbvio. Todo mundo tem o bem e o mal dentro de si. Aliás, falando em Augusto Matraga, uma coisa que aparece nesse conto e que também aparece em outras obras do autor, dentro do Sagarana, acontece no Burrinho Pedrez também, é a importância de um momento. Então a gente tem essa coisa assim de um clímax da vida, um momento que define, que dá sentido a tudo e que muda o rumo das coisas. No caso do Augusto Matraga, é a sua hora e vez. Por ser um romance regionalista, o Guimarães Rosa também é bastante descritivo, mas não de um jeito cansativo, principalmente porque ele é muito original, então tudo que ele escreve tem uma aura assim meio mágica. Mas existe bastante importância para a descrição da paisagem, da natureza, dos animais, dos costumes, e não necessariamente é uma descrição fiel. Tudo no Guimarães Rosa é uma recriação, é uma projeção ficcional daquela realidade, o que é muito bacana. A natureza também tem importância em alguns momentos narrativos específicos. Existem 2 contos, por exemplo, no livro, em que dão uma importância muito grande para os animais. E os animais são mostrados como seres, então, que pensam, que sentem, que têm uma racionalidade próxima dos humanos. Isso acontece no Burrinho Pedrez e também no Conversa de Bois. Existem outros aspectos da natureza que têm uma importância também narrativa no sentido de marcos. Então, no Hora e Veja Augusto Matraga, por exemplo, tem uma chuva que vem no momento de transformação e de renovação da personagem. Dentro desse contexto sertanejo, uma outra coisa que adquire uma especial importância é a violência. A violência aqui aparece como um dos elementos organizadores dessa sociedade. Então, os duelos, as vinganças, os valentões, os jagunços, tudo isso aparece muito e tem muita importância dentro desse contexto. Agora vamos falar dos jagunços. Jagunço, na verdade, é uma figura difícil de definir. Ele, às vezes, é um capanga que é contratado pelo dono da fazenda, por exemplo, para se vingar dos seus inimigos e para fazer sua segurança. Mas, às vezes, eles agem em grupos autônomos também, numa comparação com os cangaceiros ou algo assim. De maneira geral, a gente pode dizer que os jagunços, eles exercem uma espécie de poder paralelo. Eles ajudam a manter aquela estrutura social, mas, ao mesmo tempo, eles agem à margem da lei. Para quem mora numa cidade grande como São Paulo, eu acho que dá pra gente pensar no poder paralelo do crime organizado mesmo. Aqui a gente tem o PCC, por exemplo, ou a questão das milícias no Rio. Enfim, é um poder paralelo que se faz por meio da violência e que, de certa forma, organiza aquela estrutura. Os jagunços, eles têm uma importância muito grande dentro desse contexto sertanejo de Minas, nas obras do Guimarães, e eles também têm uma importância dentro do contexto literário brasileiro. Por quê? E eles trazem em si a ambiguidade que é comum a alguns tipos de personagem, que vão transitar ali entre a ordem e a desordem, entre a lei e a margem da lei, entre manter as estruturas sociais e desafiá-las. Assim são personagens, por exemplo, como Leonardinho, do Memórias de um Sargento de Milícias, como Macunaíma. Assim é a figura do malandro, que é um tipo de personagem muito comum na tradição brasileira. Na lista, a gente tem personagens assim no Cortiço, no Capitães da Areia. Então, quer dizer, é um tipo de personagem que se insere dentro de uma tradição que é muito nossa. É muito jeitinho brasileiro, sabe? É bizarro isso, né? Falar que um poder paralelo que tá à margem da lei é uma tradição nacional. Mas é verdade, fazer o quê? Essa coisa também de estar dentro do poder e fora dele, da ordem, da desordem, desses opostos, ela aparece no Guimarães Rosa de outras formas. Essa dualidade, essa ambiguidade. Então existem muitas dicotomias que são comuns na obra do Guimarães Rosa. Por exemplo, o arcaico e o moderno, o rural e o urbano, o oral e o escrito, a sanidade e a loucura. Então todos esses pares de opostos, eles ajudam a organizar esse mundo. Eles são parte importantíssima desse universo rosiano, vamos dizer assim. Uma coisa importante dentro do universo do Guimarães Rosa também são as simbologias. Eu poderia ficar aqui muito tempo falando de alguns símbolos que aparecem no livro e dos seus significados, mas acho que o que mais chama a atenção é o de Hora e Veja Augusto Matraga. Num determinado momento da história, o Matraga vai ser marcado com um ferro em brasa, e o símbolo que tá nesse ferro em brasa, que vai ficar marcado para sempre na pele dele, ele é descrito como um triângulo envolto por um círculo. Vou colocar uma imagem aqui em cima
pra vocês verem que símbolo é esse. Não, gente, não é Relíquias da Morte, tá? Pode observar que falta a varinha. É, gente, eu sei que vocês vão falar que lembra um pouco Relíquias da Morte, mas essa coisa do círculo e do triângulo, ela é muito comum na tradição de símbolos. Não é exclusividade da Rowling, não. Então essa coisa do triângulo e do círculo, ela remete a muitos símbolos. Inclusive existem textos só sobre isso, sobre esse símbolo. Mas tem muitas coisas que são relacionáveis com a história do Augusto Matraga. Por exemplo, o triângulo remetendo à Santíssima Trindade e, por extensão, à religiosidade. O triângulo como símbolo alquímico de transformação da matéria, se a gente pensar na transformação que o próprio personagem sofre. E assim vai. Tem um monte de interpretações para esse símbolo. Mas só para vocês entenderem que o Guimarães Rosa tem um repertório muito grande e que ele vai inserir isso nos livros, de alguma forma. Por último, mas não menos importante, o que chama muito a atenção quando se lê Guimarães Rosa é a linguagem dele. O Guimarães Rosa, gente, ele faz um negócio com a língua, essa frase ficou esquisita. Ele manipula a língua portuguesa e outros idiomas de uma maneira muito peculiar e muito dele, muito original. Por isso eu brinco que ele é o autor mais genial da nossa literatura. De verdade, o Guimarães tinha que ter ganhado um Nobel, assim, sabe? Tipo, ele não deve nada, assim, pro Saramago, pro Garcia Marques. O cara é muito bom. Mas enfim, ele tem uma linguagem toda dele e que, na verdade, torna até meio difícil a leitura de um leitor, assim, inexperiente ou desavisado. Por experiência própria, gente, é hábito. Conforme você acostuma a ler, fica muito mais fácil. Como eu comentei com vocês, esse livro caiu no ano em que eu prestei vestibular. Foi um tormento, eu não consegui ler ele inteiro. Eu morria de medo de cair na prova, porque eu ia super mal se caísse. E foi um desastre. Depois que eu tava na faculdade, eu li ele pra dar aula. E depois eu já reli contos e tudo mais. E eu acho que cada vez que eu leio eu acho mais legal e mais tranquilo, assim. Então eu acho que a primeira experiência pode ser um pouco traumática. Mas se você não desistir, é um negócio, assim, maravilhoso. Enfim, voltando à linguagem. A primeira coisa é que o Guimarães, ele tem uma prosa que a gente diria que é uma prosa poética. Também aparece no Iracema, vai ter vídeo de Iracema essa semana. Mas por que uma prosa poética? Porque ele utiliza coisas que são da linguagem da poesia aqui, na prosa. Por exemplo, rimas, ritmo, musicalidade, aliteração, que é a repetição de sons, enfim. Então, apesar de ser um texto em prosa, em parágrafos, ele tem um ritmo, uma cadência muito musical, muito poética, o que é muito legal. A segunda coisa é que o Guimarães, ele tem um vocabulário próprio. Ele cria neologismos, por exemplo, que são palavras inventadas por ele. Exemplos: amor meuzinho, desfeliz. Ele cria hibridismos, que, como eu disse, são misturas de línguas diferentes, por exemplo, sagarana. Ele usa arcaísmos, que são palavras que já caíram em desuso na língua. Por exemplo, riba, como em cima, alumiar, em vez de iluminar, e coisas assim. Ele faz construções sintáticas que são diferentes. Por exemplo, no sagarana tem um momento que ele fala belo um dia, em vez de um belo dia. E ele mistura o popular com o erudito, então tem a linguagem regional daquelas pessoas, mas toda a bagagem linguística que ele tem, tudo isso ao mesmo tempo. É uma salada danada. Ah, e Ana esquecendo, onomatopeias. Sabe aquelas palavras das histórias em quadrinhos, quando tem som de alguma coisa? Toque-toque, trim, quando toca o telefone? Então, ele usa bastante também, mas não essas manjadas não, ele cria as dele. Enfim, a linguagem do Guimarães Rosa é um negócio muito vivo, muito vibrante. Por isso, como eu disse, é uma dificuldade para traduzir para outras línguas. Por sorte, como ele conhecia várias línguas, ele auxiliou muitos tradutores nesse trabalho. Bom, para concluir essa breve análise de Sagarana, vamos fazer aquele link com outras obras da FUVEST. Primeiro, o conto Conversa de Bois, ele é facilmente relacionável com o poema Um Boi Vê os Homens, que tá no Claro Enigma. Eu já tinha comentado isso por cima no vídeo de Claro Enigma. O que acontece? Um Boi Vê os Homens, o poema do Drummond, ele é toda uma reflexão sobre os humanos de modo geral, do ponto de vista de um boi. O Conversa de Bois, ele é uma história mais específica, porém, a gente também tem esse tipo de reflexão. Os bois estão carregando um carro e eles vão conversando entre si sobre aquelas pessoas e tem alguns comentários, inclusive, sobre a raça humana de modo geral. Mas os bois do Conversa de Bois, eles estão tão ligados no que está acontecendo ali entre os seres humanos que eles vão interferir na vida dessas pessoas com base no julgamento que eles fazem, de quem é bom, de quem é ruim, de quem merece isso, de quem merece aquilo. É uma loucura, mas é muito bacana. Como Sagarana é um livro regionalista, a gente pode relacionar com Capitães da Areia e Vidas Secas, desde que se lembre das diferenças. Então, como eu disse, o regionalismo lá é crítico, aqui já é um regionalismo mítico, fantástico, épico. Lá eu tô falando de Nordeste, aqui eu tô falando de Minas Gerais. Lá eu tô nos anos 30, aqui eu já tô 45, 50, mais pra frente. Então, assim, existem diferenças, mas a gente pode fazer esse contraponto entre esses dois tipos de regionalismo também. A transformação que acontece com alguns personagens aqui pode ser relacionada com o que acontece fora desse livro. Então, por exemplo, o que acontece com o Jacinto, que muda bastante ao longo de A Cidade das Serras, a gente pode relacionar com a transformação do próprio Matraga. Embora, sim, sejam transformações muito diferentes,
mas são mudanças nesses personagens, e mudanças efetivas e importantes. Por fim, como eu já disse, a questão dos jagunços pode abrir relações entre esse livro e outros livros e outras obras da literatura brasileira que tratem dessa personagem que está ali à margem da lei e da ordem, certo? Esse é um livro que eu poderia ficar, muito tempo falando aqui, mas realmente não tem como, não dá, não é a plataforma correta pra isso. De qualquer forma, eu sempre digo, se você tem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu respondo assim que possível. Não se esquece de dar aquele curtir, se possível compartilhar o vídeo também pra me ajudar a divulgar meu trabalho e pra ajudar quem tá prestando FUVEST. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, porque vai sair o Iracema essa semana, então você já vê em primeira mão. E se você for fazer cursinho ano que vem, quem tá aí no segundo ano, não sei, ano que vem eu vou fazer também as obras da Unicamp. Então você já fica ligado e recebe tudo assim que for publicado. Me siga nas minhas redes sociais, tem todos os links aqui na descrição. Tem link pro site Plano Crítico, onde eu escrevo resenhas. E pra comprar o Sagarana na Amazon também. Se você usar esse link, você me ajuda a manter o canal. Por hoje é isso então. Beijinhos e até a próxima!